do Vasco não para. Como já informou, inclusive, o diretor executivo Admar Lopes, na entrevista coletiva do início dessa semana, o Vasco busca a contratação de um atacante e a busca é em cima do Brenner. Sim, o jogador é o Brenner. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com o Udine, com o intermediário da negociação, que está fazendo um negócio já com o contato com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Brenner, e também a ponta da Udinese, Luciano Ramalho. Ele está em Udine para resolver esse caso. Confirmou a proposta do Vasco de 4 milhões de euros pelo atleta, que inicialmente não foi uma proposta 3 milhões mais 1 milhão em metas, não foi a proposta que agradou. Porque, na verdade, a Udinese pagou 10 milhões de euros nele, junto ao Cincinnati, e não vai querer vender por 4 milhões. A diferença é muito grande. Ele, inclusive, me passou a informação de que, em momento nenhum, é uma notícia que circulou, a Udinese estipulou o valor em 6 milhões. Ele falou, isso é uma loucura, porque comprou por 10, já vai dizer no mercado que vai vender por 6. Né? Então, a negociação é a seguinte: hoje o Vasco ofereceu 4 e o jogador vale 10. Pode chegar ao meio termo, pode até fechar em 6, pode até fechar em 6, mas é uma negociação mais complicada. É um jogador de ataque, atacante geralmente é mais caro, é um jogador que entrega gols, faz gols, tem uma boa média de gols, mas que está em baixa, porque não vai jogar na Udinese, onde ele não tem uma relação tão boa com o treinador. Os dirigentes da Udinese que estão tratando do negócio são dirigentes que gostam de fazer negócio. Gianluca Nani é o diretor esportivo e André Carnevale é o scout, são os dois que cuidam dessa área de negócio. É um clube que é administrado hoje por uma família, a família Pozzo, que mudou muito o perfil da Udinese, de contratar jogador jovem, de fazer negócio com jogador jovem, de pegar jogador que tem e vende. Enfim, é um clube meio balcão de negócios, e a Udinese, ela não vai perder dinheiro, não vai ser assim. Só que eu falei agora há pouco com o Luciano em Udine, madrugada lá, e ele me ratificou. É uma negociação que há esperança, porque o Brenner, que inclusive está no Brasil e faz aniversário na sexta-feira, deve chegar semana que vem à Itália e ele quer muito. É o desejo dele, ele não quer ficar na Itália. Só que não basta chegar lá e dizer assim: oi, Udinese, eu quero voltar ao Brasil, vocês, por favor, me liberem. Não é assim. A Udinese tem um contrato com o Brenner. A Udinese sabe que o Brenner não vai ser aproveitado, mas a Udinese também quer ganhar dinheiro. A Udinese quer fazer dinheiro em cima de um jogador que ela investiu 10 milhões. Então não é uma negociação resolvido. Não é. É algo que precisa. O Bertolucci está em contato direto com o Vasco, está buscando aí alternativas para uma nova proposta, que algo possa ser melhorado em termos da proposta inicial do Vasco, mas há uma esperança muito grande de que o Brenner seja jogador do Vasco, de que a coisa possa acontecer. Está se buscando aí uma proposta, um modelo de negócio que possa agradar ao Udinese, talvez pagando a longo prazo, talvez dando um percentual ainda para eles ficando com boa parte do negócio. Enfim, é uma oportunidade. Eu já vou trazer uma informação sobre um jogador que o Vasco vai fazer a opção de compra, que é uma coisa muito próxima àquilo que talvez seja feito com a Udinese. Do Vasco comprar 70% e 30% ficar com a Udinese. Seria uma alternativa. Mas é algo que vai se negociar. Como eu disse, a Udinese é um clube que vende jogador e que não vai ficar fazendo leilão barato. Vai sentar e resolver. A prioridade é essa, por um atacante. Mas é claro que o Vasco busca outros jogadores. O Vasco está no mercado, vai observar esse início do ano, mas volto e ratifico aqui. A posição de goleiro, a posição de lateral esquerdo e a posição de volante são posições que o Vasco busca atletas ainda para esse primeiro semestre. Claro, o Vasco tem o Fusato como reserva do Léo Jardim. O Fusato resolve pegar mais do que o Wi-Fi. O passado não é muito bom. Mirassol, Inter e Atlético Mineiro, ele deu um cartão, né, de advertência porque ele não jogou bem. Mas o Fusato fecha o gol. Essa garrafa, burro, baixa o espírito do Sepp Maier dele ou do Tomaszewski. Goleiros antigos aí da Alemanha e da Polônia, os mais antigos irão lembrar. E de repente, não precisa de goleiro não, cara. O Fusato tá bem pra caramba. Então é esperar um pouco. É ainda ter esperança nesses caras. Enfim, eu só não sei se vale ter esperança neles, mas de qualquer maneira. Porque, por exemplo, o Leandrinho não vai ficar no Vasco. Inclusive não foi nem pro jogo.
O Leandrinho deve ser negociado com o Al-Sharjah. Tem a proposta do Midland, mas ele quer voltar para os Emirados Árabes, onde ele jogou com o Al-Shabaab, já conhece o campeonato de lá, ganha dinheiro, vai ter um salário bom. Então, o que falta aí é acertar. Foi feita uma proposta inicial de 3 milhões de dólares e há uma possibilidade de uma proposta um pouquinho melhor do Al-Sharjah pelo Leandrinho e o Vasco fazer negócio. O Vasco botar um dinheiro em caixa, quem sabe até usar essa parte desse dinheiro aí para essa situação do Brenner, enfim. Então, o negócio está bem encaminhado para que o Leandrinho realmente saia do Vasco da Gama. Agora, quem vai ficar no Vasco, e o Vasco fez um contato esses dias com o Rennes, é o Andrés Gomes. Só que o Vasco negocia, não é uma antecipação, tá? O Andrés tem contrato até o meio do ano com o Vasco. O Vasco não quer fazer uma precipitação, até porque não pode ficar antecipando, porque está sob intervenção judicial. O que o Vasco fez foi manter contato com a direção do Rennes, que gostou muito dessa atitude, para dizer o seguinte, ó, vamos rearrumar as nossas datas de pagamentos? Então, paga alguma coisa agora, paga alguma coisa mais no meio do ano, vamos pagando aí de pouquinho em pouquinho, porque o calendário meio apertado, a grana meio apertada, mas que vai entrando, vai fazendo negócio. E o Rennes topou, o Rennes gostou da atitude do Vasco, achou até uma atitude para clubes sul-americanos rara, de ligar para dar satisfação, olha, a gente tem uma data para pagar, a gente pode botar um pouquinho mais para frente, mas dentro desse mês, e a outra a gente bota um pouquinho mais para trás, por conta de recebimentos que a gente tem aqui, deu uma satisfação ao Rennes, e o Rennes gostou, até porque o Rennes está extremamente satisfeito, porque tinha no Andrés Gomes um jogador que, sabe, para a direção do Rennes foi uma tragédia, porque a torcida disse, vocês contrataram esse cara não joga nada. Ele estava no Royal Lake City, que é um time norte-americano, lá de Salt Lake City, saiu de lá com uma fama danada e foi para o Rennes. E não jogou no Rennes. Foi mal na França o Andrés Gomes, o bom Andrés Gomes. E aí a torcida do Rennes pegou no pé dos dirigentes. Vocês contrataram esse cara e agora tá todo mundo dando razão à diretoria. Então a diretoria está muito satisfeita. E além disso, nós vamos ficar com 30% do Andrés, que é um menino, tem 21 anos, provavelmente vai a uma Copa do Mundo, e é um jogador que pode ser vendido daqui a pouco por muito mais. Então, o Rennes topou, gostou dessa atitude do Vasco, e o negócio está bem encaminhado para que o Andrés Gomes, o Vasco fique com 70% dele e 30% fique com o Rennes. Então esse papo adiantou e a coisa está muito bem encaminhada para que o Andrés Gomes fique no Vasco da Gama e renove, e fique aí por um bom tempo, esse excelente jogador que é o Andrés Gomes. O Brenner só vai acontecer se sair o Verratti. Enfim, cada um dá a notícia que tem que dar. A situação do Brenner não tem nada a ver com o Verratti, é a informação que nós temos. O Verratti, até esse momento, e aliás já vou entrar nesse papo, acabei de falar com uma pessoa da direção do Vasco, que disse, cara, se for pela independência financeira dele, tudo bem. Se for, beleza, não tem problema nenhum, a gente vai respeitar, e a palavra foi dada. Ele sempre foi muito correto com a gente, né? Só que está chegando um ponto que o Verratti precisa via público falar. Porque hoje saiu de novo no Paraguai, a gente vai falar do assunto Verratti agora. Saiu de novo no Paraguai a notícia de que tá tudo certo entre ele e o Vasco, entre ele e o Cerro Porteño. De que o empresário estaria hoje, amanhã, mais tardar aqui, de que ia notificar o Vasco, aquela coisa toda. Não acredito que vá acontecer dessa forma se o Verratti quiser sair, ele tem que comunicar. E volto a dizer, a gente acabou de dar a lista, ele está indicado para o jogo de amanhã. Até acho que muito por conta disso. Você é jogador nosso. A gente se interessa por você. Ele está nos planos do Vasco. Só que está chegando uma situação que o próprio Vasco precisa entender qual é a do Verratti. Vai ficar nessa enrolação, nessa, sabe, essa valorização até quando? A gente conta com você ou não conta? Você está com a cabeça aqui? A gente pode contar com você, porque é isso. A gente vai contar com você, mas dentro de uma nova circunstância. O Verratti tem que entender que ele não vai ser titular absoluto. Ele hoje não é uma unanimidade, ele vai brigar por posição. E que bom. Porque se ele não entender isso, aí mesmo que, cara, sério, na boa. E foi o Admar que falou, o Diniz falou e o Pedrinho que falou. E o que é estranho é que os três disseram, gente, decisão é dele. E o Verratti não se manifesta. Sabe? Parece político que não sabe de nada,
Aí acontece a desgraça com ele, fala, mas não sabia de nada. Pô, mas os teus assessores mexeram o tempo todo nisso. Todo mundo estava ali do teu lado. Porra, tu não sabia de nada? Desculpa, tu é incompetente. Então, assim, essas notícias todas estão saindo. É no Paraguai, é no Brasil, é notícia de Inter. E o cara, em momento nenhum, vem a público dizer, olha, não tem nada. Fica calado em relação a isso. Enfim, eu acho errado. Pega, se manifesta tanto em rede social, a esposa postou lá um negócio, botou um coraçãozinho quebrado. Por que que botou aquele coraçãozinho? É de tristeza porque não ganhou o título? Mas explica, cara. O torcedor que gosta tanto dele, e com toda razão, o Verratti é uma marca no Vasco. Jogador que foi fundamental, ainda é fundamental no Vasco. Olha o que ele fez ano passado. O cara foi artilheiro do Brasil, gente, com 37 anos de idade. Isso é muito louvável. Mas tem que entender que as coisas mudam. Ele era titular absoluto, hoje ele briga por posição e é muito importante. Só que nesse instante, até essa hora, 22h18, 22h19, o Vasco não recebeu de ninguém do Verratti nenhum tipo de informação. E eu falei de novo com meu amigo Jorge Sousa, jornalista da Rádio Monumental 1080M lá de Assunção, o Cerro Porteño, porque parece coisa de maluco, cara. Parece uma fantasia. O Cerro Porteño, dentro do mundo deles, de que tá tendo coisa lá, porque para nós não tá acontecendo nada aqui. De que tá tendo coisa lá, o Cerro Porteño dá até amanhã para essa resposta. Porque senão já vai buscar um outro jogador. Loucura isso, cara. Isso é um negócio de maluco. Então, pro Cerro Porteño tem negócio, tem negociação, tem preço. Se não responder, a gente vai buscar outro. E pro Vasco não tem nada. O jogador vai pro jogo amanhã. Então isso é uma coisa muito doida, cara. É muito maluco isso, é muito sem noção, sabe? Então a situação do Verratti, nesse instante, 22h19, o Vasco não recebeu nenhum tipo de comunicado. Pode receber amanhã? Pode. E como é que ele vai se comportar? Vai entender. O Verratti vai sair, vai dizer que quer ir embora, vai pedir desculpas, não vai a público, ou então vai se arrepender. Depende, cara. Mas é com ele. O Vasco não tem nada a ver com a história. O Vasco é o Verratti. O Vasco tem contrato com o Verratti. O Vasco vai utilizar o Verratti. É o Verratti que tem que definir isso. E fica na mão dele. Eu só acho que é algo que se prorroga demais. E, sinceramente, acho muito estranho por parte de um homem, porque o Verratti não é mais um menino de 20, 21 anos. É um homem de 37 indo para 38 anos. Não se posicionar, cara. Vira público através de rede social, ou então pedir uma entrevista coletiva no CT, ou então aproveitar a imprensa lá que teve nesse momento, entrevistando lá o Saldívia hoje, ontem o Rojas, o Admar, o Diniz, dizer, olha, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, entra lá na sala de imprensa, sabe? E diz, cara, e fala qual é o problema, o Vasco não vai brigar com ele, ninguém vai ficar magoado com ele, ninguém vai ficar triste com ele, sabe? Resolve. Agora, se tem realmente, ele não comunicou até agora, eu acho que vai ficar pior para ele. Vai ficar chato para ele. Vai ficar muito chato para ele. Então, essa é a situação hoje do Pablo Verratti. Bom, Ryan, sim, houve uma sondagem do Bournemouth, da Inglaterra, que está em contato com o Vasco, ainda não fez proposta, mas se fala em torno de 35 milhões de euros e o Vasco não vai vender. Não vai vender. A Lazio teve interesse, só que a Lazio propôs a compra de 50% do Ryan. O Vasco também não quis vender. O Vasco não vai vender o Ryan, a não ser que alguém chegue e pague 50, 55 milhões de euros. Se não, amigo, não vai levar. Então teve, é verdade, o Bournemouth procurou o Vasco, não fez proposta ainda, pode até fazer, se fala em torno de 35 milhões de euros, mas, a priori, o Vasco não aceita. E o staff do jogador também pensa, porque o Bournemouth é intermediário. Não é um clube que vá dar uma projeção grande ao Ryan. E isso está muito no perfil. Buscar clubes que deem projeção ao Ryan, que deem espaço ao Ryan para a continuidade da carreira dele. O Ryan é o símbolo do Vasco em 2026. Falei isso aqui outro dia e repito. Você, torcedor do Vasco, você precisa abraçar esse moleque. Você precisa colocar esse moleque no colo. Esse moleque é um dos maiores ativos da história do Vasco, financeiramente. É o jogador mais caro da história do Vasco. É uma joia.
artilheiro de todas as seleções de base, artilheiro de todas as categorias de base do Vasco, jogador precoce. Estava no 17, ele tinha 15 anos. Estava no sub-18, ele tinha 16. Estava no sub-20, ele estava com 17. Jogador precoce. Jogador de muito talento, muita qualidade, muita força, com predicados importantes. Fisicamente dotado, cara grande, forte, com raça, com disposição. Jogador diferenciado. E o Vasco entende isso, que é o momento de aproveitá-lo. E vai aproveitá-lo nessa temporada de 2026. E o staff do jogador, pai do jogador, a mãe do jogador, os empresários, o próprio Rayan, sabem que é fundamental para ele fazer pelo menos uma temporada boa aqui. Ele tem contrato até 2028, mas fazer uma temporada grande aqui, bizar aquilo que ele fez, jogar bem, fazer gols e conquistar títulos pelo Vasco. É muito importante isso. Então ele está afim, porque isso faz parte do amadurecimento. É um menino, gente. Ele tem 19 anos de idade. E o receio é chegar na Europa, bater e voltar. E ele não quer isso. Absolutamente ele não quer isso. Quer trilhar o caminho que trilhou o Vinícius Júnior, que está trilhando o Estevão. Talentosos, craques. E não quer seguir, por exemplo, o Vitor Roque, que é muito talentoso, foi e voltou. Tá aí o Douglas Luiz, excelente jogador, mas que provavelmente vai voltar. Né? Jogadores assim de muito talento, mas que é de fio. Brenner, que é um excelente atacante, que está indo e voltando. São ruins? Não, mas a adaptação ela é muito complicada, é muito difícil. Então o Rayan teve sim proposta, teve sim possibilidade, Lazio 50%, o Bournemouth fez sim com o Vasco um contato direto e vai fazer uma proposta, mas a priori o Vasco não quer ouvir proposta pelo jogador. Lucão, goleiro, lembra dele? Eu lembro daquele jogo do Defensa e Justiça. Estava no Bragantino, foi vendido ao Gil Vicente. A informação a priori é de que foi vendido por 2 milhões de dólares e o Vasco tem 50% do Lucão. É exatamente isso. O Volta Redonda não tem mais participação, mas tem o direito de formação. E o Vasco também tem. Então o Vasco vai ganhar com a venda e ainda vai ganhar com o direito de formação, caso o Gil Vicente, que é o clube que o contratou, leve ele mais para outros clubes e o venda para outros clubes portugueses, europeus, seja para lá onde for. Então o Vasco ainda ganha um dinheiro com o Lucão. É ele e o Ribamar, naquele jogo com Defensa e Justiça. Nem lembra, cara. Nem lembra, que me faz passar muito mal. Então, rapaziada, o que vocês acharam aí das notícias dessa quarta-feira, véspera de estreia do Campeonato Carioca, onde o Flávio Dias trouxe a informação que o Vasco recebeu uma sondagem de um clube inglês, né, pelo Rayan, e já declarou que não vai vender. Tem também aí a antecipação aí da compra do Andrés Gomes, tem esse imbróglio aí, né, no preço do Brenner. Será que vem? Será que não vem? Deixa aqui o seu comentário a respeito do que você achou aí das notícias do Flávio Dias no canal Atenção Vascaíno. E você já sabe, se quer ver o programa na íntegra, é só ir lá no @Atenção Vascaíno, que você vai ter aí o prazer de escutar todas as notícias do Flávio Dias. Pedindo a você, se quiser me dar uma ajuda no nosso canal, aqui embaixo vai ter os produtos do Vasco lá no Mercado Livre. Se você tiver interesse em comprar uma camisa do Vasco, um copo do Vasco, é só entrar aqui embaixo no Shopping Paixão da Gama. Você comprando lá vai me dar uma moral aqui no canal. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!